E o quanto isso é comum nas famílias, né, o quanto isso acontece, assim, praticamente, sei lá, a cada 10 famílias, às vezes acontece em 12 famílias. Recentemente eu fui ver o filme do Michael Jackson e ver o filme me abre um leque para várias reflexões. E a reflexão que a gente vai fazer hoje é sobre relações de pais e filhos. A gente vai focar muito mais na relação entre mãe e filha, que é o público que eu mais atendo, do que relação pai e filho, tá? Mas sobre a morte do Michael Jackson, gente, eu sabia que tinha me marcado. Mas vendo o filme, eu vejo o quanto me marcou, porque eu lembro exatamente o dia que ele morreu, foi um dia depois do meu aniversário. Eu lembro que eu velei ele pela TV e eu ficava assim, ele não morreu porque eu não tô vendo, sabe? Como assim? E eu lembro que eu passei obcecada naquela semana inteira, só querendo escutar Michael Jackson. Chorava, chorava, que parecia assim, gente, que eu tinha perdido alguém da família mesmo. E no filme, a gente assistindo, a gente consegue perceber o quanto o pai era abusador, né? Batia, humilhava muitas vezes e fazia violência psicológica, né? Teve algumas situações que ele fez violência psicológica com o Michael. E muitas vezes essa violência, ela vem do que, né? De críticas constantes, comparações, culpa, controle, humilhações sutis, invalidações emocionais. E muitas vezes essas filhas crescem achando que, tipo, é normal, isso acontece, a minha mãe tá certa, eu tenho que honrar mesmo a minha mãe, mesmo ela me humilhando, me invalidando o tempo inteiro, ou até mesmo me chantageando, ou indo na casa de parente falando mal de mim. E teve uma cena, assim, no filme que me marcou muito, que é... Teve duas, na verdade, tá? E eu acho que eu vou misturar as duas. Que quando o Michael pede pra um carinha lá demitir o pai, aí o pai vem com a demissão, tipo, leia isso pra mim. E começou a falar, né? Você vai, tipo, mesmo abandonar sua família, você vai mesmo fazer isso com seu pai. Porque lá fora, Michael, não tem ninguém pra você, porque a sua família e blá 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 blá. E parece que é um discurso universal, né? Porque quando eu atendo as pessoas, o quanto, assim, essa frasezinha vem, né? Mas como assim? Você vai fazer? Eu sou sua mãe, você vai fazer isso comigo? Meu Deus do céu! E que loucura, né? Porque os pais fazem isso e os filhos sentem o quê, né? Culpa por crescer, eles sentem culpa, assim, por ter autonomia, começa a sentir culpa por decidir, porque, assim, o Michael Jackson também ficou meio assim, né? Mas no filme também parece que ele tava bem resolvido, mas a gente entende o quanto ele foi se afastando cada vez mais da família, porque o pai dele não aceitava quem ele era, né? Não aceitava ele existir. E a gente percebe que grande parte da criação dele, das criações dele, tipo, artística, vem muito dele ser quem ele é, né? Não ser... Como é que eu posso forçar a fazer alguma coisa? Tanto que quando ele é forçado, acontece aquelas coisas que aconteceu com ele. E isso nos faz pensar que muitas vezes a gente que é filho e a gente precisa cuidar, né? Pra gente não ser igual quando a gente tiver os nossos filhos, ou não tá sendo igual agora que a gente tem os nossos filhos, de que a gente passa a mensagem para os nossos filhos que crescer é abandonar os pais, que crescer não é honrar, crescer é deixar de ser fiel, sei lá, aquilo que o pai e que a mãe criou sobre a gente. E aí dentro disso, grande parte das pessoas crescem o quê? Tentando ser a filha perfeita, a que entende tudo, a que não abandona, a que resolve o problema de todo mundo da família, a que não pode desmoronar. E sem perceber, vira uma adulta com uma dificuldade enorme de se escolher, de se priorizar, porque quando ela vai para esse papel de buscar sua independência, o que acontece? Muito uma culpa. Culpa por estar sendo quem ela gostaria de ser. E um dia, né, no consultório, uma paciente me perguntou o seguinte: Cris, mas por que o nosso pai e nossa mãe é assim? E existem várias respostas, talvez não existe uma resposta certa, né? Mas talvez os nossos pais sentem inveja. Inveja das oportunidades que a gente tem, inveja dessa construção que foi, mas às vezes não é uma inveja, como é que eu posso dizer pra vocês assim, consciente, eu tenho inveja, não. É que muitas vezes a gente tá novo, a gente pode fazer mil coisas e não seguir a mesma vida que talvez a nossa mãe seguiu, pra ela seja uma afronta. Mas na verdade, talvez seja porque as mães em si também foram emocionalmente feridas em todos os processos, né? Se a gente for perceber, hoje a gente tem curso pra tudo, mas a gente tem muito pouco curso pra ser pai, pra ser mãe. Tanto que muitas vezes que quem
é pai, é mãe, acaba nem se preparando muitas vezes para maternidade, né? Ela só vai lá e acontece. Então, com isso, a gente cria o quê? Mulheres cada vez mais ressentidas, emocionalmente feridas e mulheres que acabam não se tratando, não se curando e fica passando esse ciclo vicioso de geração em geração. E com isso a gente vai tendo o que? Cada vez mais mães que não aprenderam a amar de forma saudável e críticos que confundem controle com cuidado, mães que acreditam que endurecer é fazer o filho crescer, que, ai, não, precisa cuidar, em tá mimando demais, sabe que mimar não é bom, que dar cuidado, o afeto não é gostoso. E aí, com isso, quando a filha começa a crescer, a fazer um movimento totalmente diferente, a mãe, ela começa a ficar incomodada, porque agora a filha tem a liberdade que ela não teve, tem oportunidades que ela não teve, e tem a coragem pra fazer as coisas que ela nunca pôde fazer, e muitas vezes a filha muda tanto o padrão que isso reflete no comportamento da mãe e faz com que ela queira mudar. E aí o que que ela faz? Não, porque eu te criei pra fazer igualzinho que eu fiz. Como assim agora, fulana, você resolve seguir um caminho totalmente diferente? E eu acho que é aí onde que começa a acontecer a maioria das tretas, porque parece que os pais, principalmente a mãe, esquece que muitas vezes criou o filho pro mundo. E assim, ó, gente, se a gente for perceber, a mãe não é tóxica muitas vezes só com a filha. Às vezes ele é com o filho também. A quantidade de sogra que não gosta de nora, gente. Ai, o que fica, meu Deus, você não tá cuidando do meu filhinho. Ai, nossa, mas você vai casar com essa mulher? Ai, você prefere passar o dia das mães com ela do que comigo? Então, às vezes a gente fica achando que mãe tóxica é só com filha, mas a mãe também é terrível com filho também, hein? Mas bom, mas voltando, né? Sabe o que é mais doido nisso tudo? É que a mãe ama a filha, né? A mãe ama os filhos, assim, de modo geral. Só que esse medo, ele vem... Esse medo, ó. Esse amor, ele vem carregado com medo, com controle, com crítica, com culpa, com imaturidade emocional. Então, muitas vezes a filha cresce ou sai desse ambiente não sabendo diferenciar amor com cobrança emocional. Isso quando as mães não usam aquela frase bíblica, né? Você precisa honrar pai e mãe. Como assim você tá fazendo isso comigo? Sendo extremamente abusadora. Sendo que tem o quê? Ai, tem alguma passagem bíblica que diz assim: pais não despertem a ira dos seus filhos, uma coisa assim. O problema é que toda essa confusão, né, de relação de mãe, de padrões não quebrados ou não tratados, faz com que a gente tenha cada vez mais mulheres confusas e com marcas muito profundas, porque muitas vezes essa mulher cresce com o quê? Acreditando que precisa explicar tudo o tempo inteiro, pensando demais sobre tudo o tempo inteiro, precisando de aprovação, cresce com medo de decepcionar. E eu acho que o pior é crescer com o sentimento de que nunca ser o suficiente, sabe? É crescer com medo de ter medo de brilhar, de ter medo de ser alguém, porque como assim, né? O que a minha família vai achar? O que a minha mãe vai achar? Meu Deus, será que a minha mãe vai aprovar ou não? E aí entra num limbo que o que? Qualquer crítica desmorona e qualquer crítica faz com que essa filha, né, que talvez seja você, que queira desmoronar, que queira parar tudo, que queira, sei lá, fugir. Se por acaso você esteja passando isso, ou conhece alguém que esteja passando isso, eu gostaria de te deixar aqui talvez algumas orientações assim que possa te ajudar, sabe? E principalmente assim, se literalmente você tá nisso, se é você, procure ajuda. Procure alguém que consiga te ajudar a diferenciar amor, honra, autocuidado, autorrespeito, porque talvez no fundo uma parte sua, mesmo passando por todos os abusos, situações assim terríveis, queira buscar amor, queira buscar validação ainda nessa pessoa que no fundo dá o que tem pra dar. E a primeira questão que eu digo pra vocês é: pare de tentar idealizar talvez um amor que você nunca vai ter. E talvez essa seja uma das maiores dores, porque talvez a sua mãe nunca consiga te amar do jeito que você gostaria, talvez ela nunca consiga se aproximar ou te trazer uma proximidade que talvez você gostaria. Talvez você nunca vai conseguir ser amiga dela. E isso é extremamente doloroso, mas o que é mais doloroso é você querer que alguém seja também algo que essa pessoa não vai poder entregar pra você. A outra coisa que eu vejo que as pessoas precisam muito aprender, que estão nessa situação
é aprender a separar culpa, porque criar sua vida não é autoabandono, sabe? Criar sua vida é um respeito com você mesmo. E com isso, colocar limites não é ingratidão. Crescer emocionalmente muitas vezes vai envolver que você coloque limite no seu pai, na sua mãe, principalmente na sua mãe. Observe também o quanto a voz da sua mãe vive dentro de você. Teve uma reflexão que eu fiz um dia com uma pessoa que eu atendo, que eu disse assim, tu já reparou que você reclama tanto da sua mãe, mas ela vive dentro de você? Porque toda essa cobrança, essa confusão que você está vivendo é a voz dela que você internalizou dentro de você. E aí ela me olhou e disse, nossa, eu não tinha percebido isso. Eu acredito que a próxima coisa é construa a sua validação interna. Vai chegar um momento em que você vai ter que parar de pedir autorização. Vai chegar um momento que você vai ter que parar de querer que as pessoas te validem, principalmente seus pais, para você fazer o que você quer fazer. Eu digo assim que a gente precisa aprender o quanto antes a ir atrás dos nossos sonhos de forma ética, respeitosa. E muitas vezes correr atrás dos nossos sonhos vai envolver a gente estar o que sozinha, porque às vezes as nossas pessoas de base não vão nos apoiar. E eu acredito que assim, que a última coisa é entender que amar não é aceitar tudo. Amar não é aceitar a manipulação, violência física, violência psicológica, humilhação, sabe? Amar não é o aceitar tudo. Eu sei que vende muito pra gente de que essa ideia de que amar pai e mãe é aceitar tudo, amar as pessoas é aceitar tudo, mas desculpa, não é. Amar é colocar limites. Com isso eu quero dizer pra você o seguinte, né? Talvez uma das maiores, sei lá, dificuldades, ou talvez um dos nossos maiores insights de maturidade emocional é entender que o nosso pai e a nossa mãe também estão vivendo pela primeira vez, e com isso eles não vão suprir as nossas expectativas, como muitas vezes a gente também não vai suprir as expectativas deles, e tá tudo bem dentro desse processo. E entender isso ajuda a gente a ter a compreensão de que a gente também não precisa aceitar tudo, porque o fato de alguém ter sofrido não significa que tem o direito de fazer você sofrer também. Mas crescer também emocionalmente envolve talvez a gente se deparar, como que eu posso dizer pra você, com uma outra verdade, é entender que os nossos pais estão vivendo pela primeira vez, e também dentro da construção deles de sujeito, eles estão dando o melhor que eles poderiam pra gente emocionalmente, né? Tanto que tem muito aquela frase, né, de que os nossos pais vão dar pra gente aquilo que a gente não teve. Um exemplo, como eu tive pais que sempre trabalharam demais, um dos grandes objetivos quando eu tiver os meus filhos é que eu possa passar mais tempo com eles, que eu possa acompanhar, que eu possa ir em reunião da escola, que eu possa fazer isso, que eu possa fazer aquilo, porque foi coisas que eu não tive. Mas talvez esse movimento meu pode ser que para os meus filhos não sejam suficiente, pode ser que eles queiram outras coisas. Mas bom, no vídeo de hoje, talvez uma das coisas que eu queira falar mais para você é o seguinte, que você precisa honrar a tua própria história. E às vezes você honrar a sua própria história, você vai ter que enfrentar o seu pai e a sua mãe, assim como Michael Jackson fez. Para que o Michael Jackson pudesse viver as coisas que ele gostaria de viver, ele teve que dar um chega pra lá no pai, né? E o que é muito triste é que às vezes dentro desse processo a gente até busca apoio, seja do pai, né, ou se for homem, seja da mãe, e esses dois na maioria das vezes são omissos, né? O quanto muitas vezes eu já atendi pessoas na qual eu falo assim, gente, sabe o que é mais doido? É que meu pai não fazia nada. Sabe, meu pai via tudo aquilo e ele não fazia nada, e ele era omisso. Então, assim, é você entender que você precisa honrar a sua história, porque talvez nem o nosso outro pai ou a nossa mãe vão poder fazer isso pra nós, né? O que é muito triste, né? Porque a gente espera que essa pessoa possa nos proteger. Mas talvez, eu até anotei aqui pra não esquecer, seja, né, a grande lição da vida, né? A gente parar de deixar que a dor dela, da nossa mãe, muitas vezes continue definindo quem a gente é. Porque sem querer ou querendo também, pai e mãe vão ser abusadores. E é sobre isso, sabe?